Vamos conhecer essa seção. Está entre essas duas menções. A palavra Espírito aparece na carta aos Efésios 11 vezes. Você que tem estudado essa epístola devia buscá-las. Quais são as 11 menções ao Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem estabelece o senhorio de Cristo na nossa vida individual, familiar e na vida da igreja. Então 1 Coríntios 12:3 vai dizer assim: ninguém que falando pelo Espírito diz Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você viu, irmão? Porque o Espírito Santo é o agente que torna possível na prática nós vivermos e andarmos no Espírito. Em outras palavras, recebermos o encabeçamento de Cristo. Por isso é tão importante como famílias, como assembleias, nós aprendemos a orar buscando a mente de Cristo. O que é chamado de oração corporativa. Na vida das famílias a mesma coisa, marido e mulher, aprendendo a orar juntos, buscando a mente de Cristo na vida familiar. Irmão, existe algum tipo de técnica para criar filho? Qual é a técnica? Você é capaz de escrever um manual? Todos os que escreveram falharam. Não existe manual para se criar filhos. Nós precisamos ser cheios do espírito de sabedoria e de revelação. Então a única chave para vivermos vidas familiares saudáveis é essa de Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E creio que os irmãos que têm estudado essa epístola conhecem o sentido desse versículo, né? Ali há muitos detalhes em termos do sentido dessa palavra. Se você examinar o texto original, não é nosso propósito aqui. Vamos deixar esse assunto mais acadêmico de lado. Mas a ideia é que nós devemos estar sendo, é um contínuo. Não é um ato definido e pontual, mas é um contínuo, estar sendo enchidos do Espírito Santo. Essa é a ideia lá. A mesma ideia de Paulo em Coríntios 12, versículo 12 e 13. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Primeiro ele diz que nós estamos no Espírito, e depois ele diz que a todos nós foi dado beber do Espírito Santo. Os irmãos percebem que isso fala muito para nós sobre o grande problema das nossas vidas cristãs, quando elas não estão desenvolvendo. Qual é o motivo disso? Não é que nós não tenhamos sido feitos habitação do Espírito. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo. Mas isso é um estágio inicial da bênção de Deus. Há algo mais. Nós agora precisamos aprender a andar no Espírito, sendo cheios do Espírito, discernindo o ensino da unção que vem do Santo e que nos ensina todas as coisas. 1 João capítulo 2, que é verdadeira, não é falsa. A unção que nos ensina a permanecer nele, como diz João, em união com Cristo. Então, irmãos, esse é o segredo, único, a chave, para se vivermos uma vida familiar que seja testemunho para Deus. Só há essa chave. Só há esse método, entre aspas, que na verdade não é método nenhum. Não é? Não apenas estar no Espírito. Imagine um tanque, para você tentar compreender a figura. Estar no Espírito, o ato soberano de Deus. Ele nos colocou. Ele nos colocou em Cristo e Ele nos colocou no Espírito. Coríntios 6 é muito claro. Mais foste santificados, mais foste justificados no Espírito do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, Romanos capítulo 8, vós já estáis no Espírito, se o Espírito habita em vós, não é? Então Deus soberanamente já nos pôs nessa esfera que nós antes não conhecíamos. Onde estávamos nós? Na carne. Deus maravilhosamente, por causa da salvação em Cristo, nos pôs no Espírito, ou no reino do Espírito, na atmosfera do Espírito, agora com condição de conhecer as coisas do Espírito, de tocar as coisas do Espírito. Nós nascemos do Espírito, não é? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então já fomos postos nessa esfera. É como você entrar no tanque, você já está lá. Mas agora, que já estamos lá, qual é a nossa responsabilidade? O ato soberano de Deus foi nos colocar no tanque, no Espírito. Agora, qual é a nossa responsabilidade diante desse ato soberano de Deus? 1 Coríntios 12, 13. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, para usar a figura,
Nós não precisamos apenas da água ao redor de nós. Nós precisamos da mesma água dentro de nós. A grande falha de muitos de nós é que nós estamos na água, mas a água não está em nós.